Bom dia a todas e todos. Muito obrigada à Cáritas por esse honroso convite. Nós temos a honra também de ter colegas lá no Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, que são da Cáritas. E sempre é bom começar lembrando que o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional tem a participação de 2/3 de representação da sociedade. São movimentos sociais com toda a diversidade que tem no Brasil, agricultores, pescadores e todos os movimentos nacionais, né, da agricultura familiar, povos indígenas, também representações de organizações daquelas pessoas que têm necessidades alimentares especiais, também de articulações e fóruns, como o Fórum Brasileiro de Soberania e Segurança Alimentar, que é através do fórum que eu cheguei ao CONSEA, fui indicada pelo fórum, mas também a Articulação Nacional de Agroecologia, e 2/3 da sociedade e 1/3 do governo. São 19 ministérios, já serão 20, né, Arnoldo, porque também o Ministério da Justiça vai se integrar ao CONSEA, falta só formalizar, e que nos dá um sentido de interinstitucionalidade, né, para essa importante política de soberania, segurança alimentar e nutricional. E também quero acrescentar que a presidência do CONSEA é sempre da sociedade civil, é outra informação importante. Eu sou da sociedade, sou de uma ONG que se chama FASE, Solidariedade e Educação, uma antiga ONG brasileira que completou já 50 e poucos anos, e esse registro é muito importante. A secretária-geral do CONSEA é a ministra Tereza Campelo, do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, e lá é que fica sediada a Câmara Interministerial, e Arnoldo, que está ao meu lado, vai também seguramente nos dizer, deixo para ele explicar um pouquinho o que é a Câmara e a sua importância. Meus agradecimentos também iniciais, não só à organização que teve a brilhante ideia pedagógica de iniciar esse painel com os depoimentos, então um agradecimento à coordenação que assim pensou e também a quem veio aqui prestar o seu depoimento, Monaiane, Jorge, Lucinda, irmã Patrícia e Dagmar, porque eu identifiquei nesses depoimentos alguns aspectos que eu queria registrar logo de início. Primeiro, que aqui nós escutamos uma ênfase em alguns valores, princípios, direitos. Então, falar desse desafio de erradicação da pobreza, da fome, significa falar de princípios, valores e direitos. E eles eles e elas tomaram essa atenção de incorporá-los nas suas falas, nos seus depoimentos. Porque aqui nós escutamos sobre a importância do respeito, do reconhecimento de uma sociedade pluriétnica que nós somos. E isso é extremamente importante, esse reconhecimento, porque essa é uma sociedade que ainda tem fortemente marcado pela sua tradição escravocrata, patriarcal, há muito de preconceito, há muito de discriminação, e por isso que começo salientando a importância desse reconhecimento. Segundo, porque aqui nós tivemos, nesses depoimentos e também nos campos, essa representação plural da sociedade brasileira, é o que nós costumamos chamar da nossa sociobiodiversidade. Feliz é o país que pode contar com essa diversidade de povos, de populações, com suas culturas, né? E aqui tivemos agricultor familiar, quilombola, mas falamos também, ouvimos sobre as quebradeiras de coco, bom, e tantos outros povos. Também aqui se falou do direito, da alimentação como um direito. Nós precisamos repetir veementemente e reconhecer que essa é uma conquista recente, porque foi recentemente que, graças a uma campanha desencadeada a partir do CONSEA, sociedade e governo, e com uma mobilização da sociedade, inscrevemos na nossa Constituição o direito humano à alimentação. Esse é um princípio que deve reger as nossas reflexões, os nossos debates, as nossas propostas, quando nós falamos que queremos que toda a população tenha o direito a uma alimentação, ao acesso à alimentação e também a uma alimentação adequada e saudável, né? E aqui se falou do direito humano à alimentação, do direito à habitação, à saúde, porque falar de alimentação também está muito associado à saúde, vou explicar um pouquinho adiante isso. E também vimos que aqui
tivemos a defesa da igualdade de gênero. Eu falei das outras formas de discriminação, queria falar dessa também. No depoimento, especialmente da Dagmar, vimos quanto é forte essa luta permanente pelo reconhecimento do direito das mulheres, e isso é um valor, é um princípio que deve reger as nossas políticas e que nós já temos visto sendo aplicado no Brasil. Também é importante dizer isso, né? Por exemplo, o Bolsa Família, são as mulheres que são as titulares. Ontem eu estive num momento na Conferência de Desenvolvimento Rural Sustentável, onde havia 50% de participação de mulheres. Isso é uma conquista histórica, né? Esse reconhecimento. Mas também aqui nos depoimentos nós vimos onde estão os obstáculos para que a gente chegue a um país que não tenha fome, um país justo, com alimentação adequada e saudável. E eu vou relembrar alguns que aqui foram sublinhados nos depoimentos. O primeiro deles, que continua um desafio histórico, temos uma dívida na história brasileira, que é a fortíssima concentração de terras e de renda. Nós temos assistido no Brasil, nos últimos tempos, uma melhoria dos índices em relação à desigualdade, mas permanece fortemente a concentração de terras no Brasil, e isso ficou muito bem registrado em 2 depoimentos da vida da comunidade quilombola e da vida naqueles municípios lá em Minas Gerais, no Vale de Jequitinhonha. Esses apenas são exemplos que vêm de micro-regiões, de grandes regiões brasileiras, mas que nós sabemos que se manifesta em todas as regiões brasileiras. Mas também vimos no depoimento uma referência à falta, à dificuldade de alternativa para os jovens, e o quanto a educação também é necessária, é fundamental. Também aqui se falou do que representa ainda no Brasil hoje a existência do clientelismo manifestado no poder local, que é um impedimento do acesso à cidadania. Vocês se lembram que algum depoimento falou da promessa do registro em troca de um voto, ou a ausência de iniciativas do poder local na experiência em relação aos haitianos na Amazônia. Enfim, esse obstáculo que ainda existe na nossa sociedade, que não está garantida a cidadania plena, né, em todas as condições para toda a população. Mas também se falou de conquistas que são baseadas no processo permanente de luta, de mobilização social e na expressão disso em algumas políticas, que aqui eu percebi. Aqui nós vimos claramente o quanto se mantém viva a luta pela democratização do acesso à terra, e é muito interessante observar que no exemplo trazido lá do Vale de Jequitinhonha, mostra que até hoje nós ainda precisamos fazer um levantamento da cadeia dominial. Nós não temos esse levantamento no Brasil, nós não temos uma discriminatória de terras que diga em cada região o que há de terra pública. E lá, nesse processo de luta, os próprios agricultores tomaram essa iniciativa com o apoio das organizações parceiras, né, Cáritas, etc. E com toda violência, morte, mas eu percebo que estão no caminho, não tem uma conquista plena, mas estão no caminho de conseguir a desapropriação da terra, né? Um outro exemplo que aqui vi muito importante como conquista é essa preocupação que se traduz na prática política de desconstrução de visões que são essencialmente negativas e que foram forjadas na história exatamente para acentuar a discriminação, acentuar o não reconhecimento da capacidade popular, que estava na fala da jovem do Nordeste, essa menção, né? Porque a capacidade da sociedade organizada construir as alternativas. Também vimos como outra alternativa, aqui fruto da mobilização e de uma proposta que nasce na sociedade, que agora vai se tornando numa política, que é o grupo de agroecologia, que nasce lá pequeno, lá no interior do Ceará, assim como milhares de outros grupos pelo Brasil, e que agora, desde o ano passado, resulta, fruto dessa pressão social e negociação permanente com o governo, nós temos hoje uma proposta de uma política nacional de agroecologia e produção orgânica, e ontem foi lançado o Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica. Também queria
sublinhar o quanto é importante, porque nós sempre precisamos encontrar onde estão as determinações sociais dos problemas, né? E onde estão as respostas coletivas. Mas, por outro lado, também é importante ver como, num país que ainda predomina tanta desigualdade, como as manifestações individuais, a perseverança manifestada, especialmente na história trazida pela Dagmar, como ela é parte também da história. Então, sem perder de vista o que significam as construções sociais, coletivas, a afirmação de sujeitos políticos na construção da história, mas também reconhecer o papel das pessoas individualmente, né, e que vão construindo também o seu lugar e a sua liderança. Então, um agradecimento a todos esses depoimentos. Eu acho que eu já passei um bocado do meu tempo, mas eu vou ser rápida agora. Fazer esse debate sobre a pobreza, sobre a fome, do ponto de vista do desenvolvimento sustentável, da soberania, da segurança alimentar e nutricional, me parece uma coisa muito, muito importante, porque, do nosso ponto de vista, falar de soberania e segurança alimentar é falar de algo estruturador, e também interdisciplinar, intersetorial. Não é possível chegarmos a uma situação de justiça social e justiça ambiental com o direito humano à alimentação garantido se a gente não pensar de forma articulada no papel da sociedade e também do governo. Então, acho que tem uma conquista recente, no caso brasileiro, é que nós temos uma política de Estado de segurança alimentar e nutricional. Significa que ela é uma política acabada? Não. Eu vou dar alguns exemplos de alguns indicadores com os quais nós trabalhamos no CONSEA, para mostrar qual é o quadro brasileiro, mas é fundamental conseguir também identificar nas políticas, que, como eu disse, são fruto da luta social também, e que acenam para algumas conquistas. Sem perder de vista que a situação no mundo é uma situação gritante. É muito lamentável que nós estejamos celebrando no mundo uma melhoria da situação da fome, quando ainda existem 850, é isso, Arnaldo? A estatística está um pouquinho... era um falam, era 886, agora 850 milhões em cada 8 pessoas nesse planeta. Em cada... Como é que é isso mesmo? Tem 8 pessoas passando fome neste momento, nesses 850 milhões, mais ou menos, né, de famintos. Então, é uma situação dramática. No caso brasileiro, nós já reduzimos de forma significativa os índices de insegurança alimentar. Eu não vou me fixar em números, porque levaria mais tempo, mas é importante registrar, porque se tomarmos como referência a escala chamada EBIA, né, escala de insegurança alimentar, analisar os índices de desnutrição infantil, os índices de mortalidade infantil, tem uma melhoria significativa, isso é importante reconhecer. Mas, ao mesmo tempo, nós temos um crescimento, embora se mantenham situações bastante preocupantes, situações de fome, especialmente no caso de populações indígenas, e também os índices, se compararmos da população branca, da população negra, são piores os índices de insegurança alimentar. E, por outro lado, há uma mudança no que nós chamamos do perfil nutricional no país. Então, há situações em que combina ainda um estado de desnutrição ou de subnutrição com a obesidade. E já vem se tornando um problema de saúde pública o crescimento do índice de sobrepeso e de obesidade no Brasil, inclusive entre crianças também. Então, são crianças, são as várias faixas. Isso nos chama a atenção para o seguinte: primeiro, reforça a nossa perspectiva de entender que segurança alimentar significa falar de várias dimensões, que vão do acesso e disponibilidade do alimento, mas da distribuição do alimento, e também do consumo, da qualidade desse alimento. Aliás, quero lembrar que no depoimento do senhor Jorge, ele falava da qualidade do alimento. E isto é também
um outro ângulo do nosso debate que precisa ser sublinhado. Para a gente superar aquela visão que existia no Brasil há um tempo atrás, um pouco restrita, que enfrentar a questão da fome significa garantir o acesso, hoje nós estamos além nas nossas reflexões práticas e propostas de políticas, porque é preciso que essa alimentação seja saudável. E aí existe um grande desafio, um grande obstáculo, porque a nossa alimentação ela está com um índice de contaminação por agrotóxicos que é assustador. E nós vivemos, então, uma contradição, porque alguns desses produtos químicos que estão nos alimentos, eles também são desencadeadores da alteração do peso, porque eu não sou da área médica, da área de saúde, mas na hora do debate, quem é dessa área pode contribuir bastante. Mas há uma interferência no sistema hormonal, etc., e isso também provoca sobrepeso. Então, a situação é alarmante, e por isso nós estamos defendendo veementemente no CONSEA, junto com o Conselho de Saúde, junto com a Associação Brasileira de Saúde Pública, com a campanha pela vida contra os agrotóxicos, nós precisamos de um plano nacional de redução do uso de agrotóxicos no Brasil, que signifique o banimento de produtos já banidos em outros países, suspender a pulverização aérea, que não há controle à pulverização aérea, não é possível assegurar veja uma contradição, ao mesmo tempo que se anuncia um plano de agroecologia, lá onde há experiências agroecológicas, elas estão ameaçadas em permanência de contaminação pela pulverização aérea, de contaminação pela liberação dos transgênicos. Todo mundo aqui já deve ter ouvido falar nos chamados transgênicos, né? Os organismos geneticamente modificados, e que tem um impacto extremamente preocupante, tanto para a saúde como para o meio ambiente e para a autonomia dos agricultores, porque os transgênicos, eles existem sob forma de patentes das grandes empresas, como Syngenta, Monsanto. Isso significa ficar na dependência e perder a autonomia em relação às suas sementes e depender dessas multinacionais. Sem contar com a ameaça que esses dias, espero que alguns de vocês tenham assinado uma petição que nós conseguimos cerca de 3.000 assinaturas, 3.000 não, 15.000 assinaturas em 3 dias, contra a liberação da chamada tecnologia Terminator, que é uma ameaça. O Brasil liderou, em certa medida, inclusive no encontro que houve em Curitiba, da Convenção da Biodiversidade, liderou e apoiou uma moratória internacional contra a liberação dessa tecnologia. Sabe por quê? Porque significa produzir sementes suicidas, que não germinam na geração seguinte. Isso tem um impacto maior ainda também cessa, né, a autonomia dos agricultores, além desse impacto que ninguém tem, por isso que defendemos o princípio da precaução. Na dúvida, é preciso se precaver. Nós não temos comprovações suficientes para dizer o que representa liberar uma tecnologia desse tipo. Tivemos uma vitória parcial, porque o relator retirou da pauta da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Isso é bem importante, mas é preciso que a gente se mantenha vigilante e em permanente mobilização até que consigamos a retirada dessa proposta de projeto de lei e que numa parte de um projeto de um deputado do antigo DEM, do Paraná, mas um outro projeto de lei é de um deputado do PT de São Paulo. Então, uma pressão para que seja retirado, suspenso em definitiva essa proposta, é o que nós estamos batalhando. Mas queria dizer também que nós vivemos uma situação que é de um permanente embate, porque há contradições profundas no nosso modelo, e como eu disse que falar de segurança alimentar e nutricional é falar desde a produção, o acesso até o consumo, precisamos, e falei também desse grande obstáculo, dessa dívida histórica de concentração de terras, é que o modelo dominante no Brasil se baseia mesmo no monocultivo. E nós estamos, no CONSEA, preocupados, e os indicadores de análise que o CONSEA tem, sempre têm chamado a atenção para o seguinte: tivemos um crescimento absurdo, de mais de 200%, de soja, de algodão, das grandes monoculturas. E tivemos uma redução da produção de produtos básicos nossos, como arroz, feijão. Mas o que acontece? Vejam outra contradição. Diminui a produção do feijão,
Mas, lamentavelmente, ao mesmo tempo, diminuiu o consumo do feijão. Caímos para 18%. E o que aumentou? 300%, aumentou em 300% o consumo do biscoito, do refrigerante e outras coisas que eu estou usando propositalmente. Desculpem a expressão coisa, mas eu vou até corrigir. Mas são, às vezes, produtos que nós nem podemos chamar de alimento. Há um pesquisador em São Paulo, que se chama Carlos Monteiro, que já teve a oportunidade de ir ao Conceia, e que faz uma reclassificação dos alimentos no Brasil. Na verdade, ele está dialogando com o mundo, porque o que vivemos no Brasil também é reflexo de uma mudança profunda no sistema alimentar, né? E nós estamos consumindo produtos processados e ultraprocessados que nem sabemos muito bem o que entra na sua composição. Por isso que não temos falado tanto de alimento. Falamos de alimento quando falamos das frutas, dos legumes, das verduras, mas não quando falamos de certos produtos ultraprocessados que nem sabemos o que estamos comendo. Aliás, esse foi o título do encontro último do Fórum Brasileiro de Soberania e Segurança Alimentar. Era exatamente isso. O que estamos, entre parênteses, não estamos comendo. E uma expressão também, outra expressão dessa mudança na sociedade brasileira é que há uma perda de lugar e de significado dos alimentos tradicionais, da cultura alimentar. E nisso nós temos insistido, mas como eu disse que é um mar de contradições, o tempo todo nós temos que analisar onde é que há algumas conquistas, há algumas brechas nas quais a gente tem que apoiar. Eu queria exemplificar, desse ponto de vista, que há duas propostas de políticas que, do nosso ponto de vista, têm um sentido estruturante, que são o Programa de Aquisição de Alimentos e o Programa de Alimentação Escolar. Porque esses programas, ao garantirem o direito a que agricultores familiares, quilombolas, indígenas, vendam o seu produto para o mercado institucional, para as escolas, para a rede assistencial, isso estimula a diversificação da produção. O Programa de Aquisição de Alimentos hoje conta já com cerca de 300 e poucos itens que são parte desse mercado institucional. Então, para contrapor ao que o agricultor do Vale de Jequitinhonha dizia, que era a concentração, nós temos que contrapor com o princípio da diversidade, da diversificação do alimento, da diversificação da nossa alimentação, e esses programas têm tido este papel, além de gerar renda e dinamizar também a economia local. Mas eu queria chamar a atenção para um desafio que também permanece desse ponto de vista. Eu acho que nós estamos vivendo um tempo que nós temos que pensar o tempo todo, como eu disse que a alimentação tem que ser pensada como direito, o tempo todo nós temos que analisar onde é que estão acontecendo a violação desse direito, como é que ela se manifesta, e, ao mesmo tempo, nós temos que nos colocar diante do desafio de saber que novos direitos nós precisamos, né? E, a meu ver, um dos novos direitos que nós precisamos assegurar é o direito ao gosto, porque esta alimentação que tende a ser mais homogeneizada e que afeta, né, essa dinâmica cultural tão rica que nós temos, então nós precisamos falar do direito ao gosto. E há um outro direito que, do meu ponto de vista, corre um risco hoje. Acho que nós estamos vivendo uma contradição também no Brasil, que é a seguinte: um Estado que vai crescendo na instituição da democracia, da cidadania, mas há um descompasso, a meu ver, entre o desenho de muitas políticas, como o exemplo do PA, do PNAE, porque são propostas inovadoras, de fato. Eu vou explicar um pouquinho mais antes de falar da contradição. Uma proposta como o PA é inovadora porque ela reconhece que é preciso tratar de forma desigual os desiguais. O que quer dizer isso? O Brasil tem, desde 1906, política que sustenta a grande propriedade, a grande produção. A gente costuma dizer, vem lá do tempo de Taubaté, né? Com a política cafeeira. Depois nós tivemos, há uns 60 anos atrás, política geral de preço mínimo, que apoia a grande produção, que nós chamamos do agronegócio. Agora, há uma década atrás, exatamente, porque de 2003 para cá é que existe o PA, nós temos esta possibilidade, mas é preciso também reconhecer que temos uma política de seguro para a agricultura familiar, tem algumas medidas que vão em direção
a esta agricultura, que é a agricultura que abastece a nação. Como bem disse no depoimento o senhor Jorge, cerca de 70% da nossa alimentação vem dessa agricultura. Pois bem, então ela é uma resposta inovadora, e eu estou insistindo nisso porque recentemente a imprensa fez de forma descabida, inclusive desconhecendo o caráter desse programa e tentando desconstruí-lo. E ontem fiquei muito satisfeita porque ouvimos da presidenta da República e dos ministros, lá nessa conferência que eu me referi, o firme propósito, o firme compromisso que esse programa precisa se manter. E por que eu estou insistindo? Porque, numa das reportagens que eu li, dizia assim, mas esse é um programa, porque estão sendo, de fato, apuradas algumas irregularidades, nós estamos acompanhando e preocupados, porque, do ponto de vista nosso também, a agricultura familiar tem que ser tratada como uma questão de política pública e não de polícia, mas é importante dizer que lá na matéria que eu lia, se falava, não, mas imagine, é um programa que não tem licitação, e não tem mesmo, isso é uma conquista, e não tem procedimento licitatório, porque é uma medida necessária de atender o direito dessa agricultura, desses agricultores. Isso é que eu chamei de tratar de forma desigual ou desiguais, porque, historicamente, os que foram privilegiados são exatamente os representantes do agronegócio. Então, a novidade que nós temos em 10 anos são políticas dessa natureza, que nós precisamos batalhar pela continuidade delas. Mas eu falava de uma contradição. É que, dentro dessa experimentação de inovação dessas políticas, nós ainda estamos convivendo, a meu ver, com normativas que são ultrapassadas e que não correspondem, em muitos casos, ao que há de inovador no caráter dessas políticas. Eu li recentemente um artigo de uma pessoa chamada Jair de Souza, eu acho que ele é ligado ao movimento de economia solidária, em que ele fala da violação ao direito ao associativismo. E chama atenção para o processo de criminalização crescente no Brasil em relação à existência desse tecido associativo. Eu considero que esse é um dos desafios grandes que nós temos pela frente, é que ter a adaptação de instrumentos, é preciso que o Estado brasileiro, a sociedade brasileira, entenda que nós precisamos de instrumentos adequados ao caráter dessas políticas. Isso significa rever normativas da Receita Federal, etc. Cada vez mais, eu até tenho dito que algumas pessoas às vezes falam, não, é um excesso de burocracia. Eu acho que a palavra burocracia é insuficiente. Do meu ponto de vista, o que precisa ser entendido é o sentido político, econômico, ideológico de instrumentos que, em lugar de ampliar as possibilidades, cerceiam, criando essa contradição com o caráter das políticas. E estou falando isso exatamente porque, nesse momento, com o foco sobre o PA, e vejam só, sobre o PNAE, também vocês devem ter lido, devem ter escutado que o governo americano resolveu dizer que ia abordar, ia levar para a OMC, a Organização Mundial do Comércio, um protesto em relação à política brasileira de alimentação escolar, porque isso era subsídio. Bom, eu deixo também para o Arnoldo, que é um expert, para explicar melhor como é que funciona, se tiver tempo na palestra dele sobre o OMC, etc. Mas nós, no Conselho, temos dito o seguinte, não é possível subjugar, e esse é o diálogo da sociedade com o governo brasileiro, não podemos subjugar as regras de negociação internacional e que tudo vire mercadoria. Essas regras têm que fazer prevalecer as políticas, isso é que é soberania alimentar. Cada governo tem direito de estabelecer as políticas, desde que elas sejam orientadas para assegurar o direito humano à alimentação. E é disso que nós estamos falando. Um programa de alimentação escolar, ele tem tudo a ver com a produção, disponibilidade, acesso ao alimento e alimento de qualidade, porque aí se estabelece uma regra muito importante, 30% do alimento deve ser adquirido da agricultura familiar, e há uma proposta de um pagamento de um plus aos agricultores por produzirem um alimento agroecológico. Bom, então acho que essa é a dinâmica que nós estamos vivendo hoje. É uma dinâmica de uma contradição permanente e, por último, quero salientar também algo que nos preocupa. No caso brasileiro, nós sempre discutimos de forma combinada segurança alimentar e nutricional. Isso é uma conquista.
Isso é muito importante. Por isso que nós sublinhamos sempre a questão da qualidade do alimento. Isso não é um ponto de vista, uma visão que se espraia mundo afora. Nesse momento, no entanto, nós estamos observando que há, da parte de alguns setores, especialmente das empresas, uma preocupação com o nutricional. Isto é um outro alerta, é um outro desafio. Nós não podemos querer enfrentar a resolução da fome, da pobreza, com uma visão de medicalização e com essa subordinação aos ditames que são, na verdade, uma nova forma de acumulação capitalista, do meu ponto de vista. As empresas estão investindo pesado nos processos de chamado biofortificação. Acho que nós estamos desafiados a entender o que é isso, a essa fúria, quase fúria mesmo, né, de tratar o alimento como uma medicação, então um suplemento daqui e dali. Isso não significa que, do ponto de vista nutricional, várias iniciativas tenham que ser tomadas, e o governo brasileiro tem tomado, por exemplo, iniciativa em relação à quantidade de sal. Sim, porque nós consumimos ainda uma quantidade muito maior do que é determinado pela Organização Mundial da Saúde, né? Por isso que, recentemente, discutimos no CONSEA uma proposta de regulação de publicidade de alimentos. Não podemos continuar no Brasil com essa liberdade total das empresas de fazerem a publicidade de alimentos, inclusive induzindo o consumo das crianças, porque associam a alimentação aos brinquedos, né? Sabemos quantas empresas vêm fazendo isso. E também estamos discutindo o papel do governo em relação à rotulagem. Então, eu dei alguns exemplos que, a nosso ver, tem um papel central do governo em relação à regulação, que são esses, e também não esqueçamos aí de batalharmos conjuntamente por uma efetiva implantação do Plano Nacional de Agroecologia e de Produção Orgânica, que terá necessariamente que ser associado a um Plano Nacional de redução de uso de agrotóxicos no Brasil, de controle de liberação de transgênicos e de impedimento de liberação da tecnologia Terminator. Obrigada.